Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar, na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pelas imagens das redes sociais, no estúdio da rádio Trianon, pelo Instagram e também pelo Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e também acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, todos presentes já aqui com a gente. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Você vê aqui à minha esquerda, Haroldo Guerra, jornalista, contabilista. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, Haroldo. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês e para a gente poder bater um papo sobre tudo que for possível e necessário para a cidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, você vê aqui à minha esquerda, o advogado, doutor Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário. Doutor Sérgio Jafé, bem-vindo. Muito obrigado, foi um prazer revê-lo, Mauro, a direção do programa, Fausto, Zenilda, Pedro, agradeço muito aí por ter se lembrado aí para participar dessa honrosa mesa. Também com a gente, agora você vê à minha direita, Isser Korik, diretor artístico do Teatro Folha. Seja bem-vindo, Isser. Muito obrigado. Oi para todo mundo, oi para os ouvintes. Espero que a gente tenha um papo bem gostoso aqui. E fechando a nossa bancada, Cláudio Gandelman, CEO da Outbooks. Cláudio Gandelman, bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Foi um prazer aqui receber o convite de vocês. Acho que vai ser muito divertido aqui o nosso papo. Sem dúvida que será. Vamos aqui ao nosso primeiro tema do Gente que Fala de hoje. Por alguns anos, editores do mundo todo tentaram prever o mercado do futuro, que se sabia que seria digital, mas era preciso entendê-lo melhor. O tão esperado e-book demorou um pouco, mas virou uma tendência mundial. E nessa toada, a Outbooks, plataforma de audiobooks que tem como sócias as editoras Intrínseca, Sextante, Companhia das Letras e Arqueiro, está trazendo inúmeros lançamentos ao mercado brasileiro. O Cláudio Gandelman, sabia-se que seria digital, mas era preciso entendê-lo melhor na questão do mercado do futuro. Já se entende melhor esse mercado? Eu acho que o mercado está se delineando, né? E acho que cada país está fazendo de um jeito, culturalmente. As coisas são diferentes, então vou dar um exemplo, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, esse negócio do audiobook já é um negócio muito difundido, uma vez que eles já começaram com fita cassete, e tem aqueles disquinhos que a gente ouvia colorido também no passado, mas ele voltou com força total agora com o advento do telefone celular. Por quê? Porque cada vez mais a mobilidade está sendo um desafio para as pessoas. As pessoas agora têm tanta coisa para fazer ao mesmo tempo e a leitura é uma das coisas que prioriza junto com Instagram, com Facebook, com lavar louça, com uma série de coisas. E a grande beleza do audiobook é que você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então você consegue estar no ônibus ou dirigir, ou fazer academia, ou andar, e etc., e ouvir o livro ao mesmo tempo. Então, isso proporciona às pessoas, ao mesmo tempo que está fazendo sua atividade corriqueira, poder também se informar, se educar e se aculturar. Então, isso é uma coisa assim, que está mudando bastante o mundo, não só no Brasil, que está começando, mas lá fora bastante evoluído já. O audiobook é um produto para um público específico ou é para todo mundo? O audiobook, ele é um produto para todo mundo e especialmente no Brasil eu acho que vai ser um sucesso assim estrondoso. Por quê? Hoje a gente tem 8% da população brasileira com capacidade cognitiva de leitura. Então só 17 milhões de pessoas conseguem efetivamente pegar um livro, ler ele do começo ao fim e entender. Quando a gente passa para a gente que pode ouvir isso, aí a gente está falando realmente da população toda. Basta ter um celular na mão. Hoje a gente tem mais celulares do que gente no Brasil.
Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de difundir a cultura, difundir a educação que a gente tanto está precisando para o povo brasileiro. Eu fiz essa pergunta porque tem gente que não abre mão da leitura de um livro tradicional, não quer perder o prazer de ter um livro na mão, de ler aquilo, não entendeu, volta. Esse público precisa mudar a cultura desse público, ou esse público não entra nisso mesmo? Pelo contrário, eu entendo que não precisa mudar a cultura de ninguém que lê, até eu leio muito. Na verdade é um complemento, porque você pode continuar lendo seus livros físicos, eu continuo lendo muitos livros físicos, mas ao mesmo tempo, quando eu estou indo de casa para o trabalho, ou de carro, ou de metrô, ou de transporte público, que seja, eu também vou ouvindo um audiobook. Por quê? Porque às vezes é difícil, né? Ler e dirigir é impossível, mas me dá a oportunidade de consumir muito mais literatura, né? Então, era um tempo que era perdido, ou eu ouvia música, que definitivamente ouvir música não é perder tempo, mas hoje em dia é engraçado, porque se eu não estou ouvindo um audiobook, eu sinto que não estou aproveitando o tempo quanto eu gostaria ou quanto eu poderia. Então, eu acho que assim vai ser uma revolução, efetivamente, as pessoas vão... E hoje aqui no Brasil em si, o povo não tem mais o tempo, né, que ele pegar, infelizmente tem isso. Mas eu acho importante a leitura hoje, inclusive, você tem que ter aquela leitura, mas o audiobook dentro de um carro, passa o tempo desse trânsito absurdo que nós temos em São Paulo, é uma coisa que vai ocupar, você vai se distrair com alguma coisa, que vai estar no seu celular, que vai estar colocado no painel do seu carro, você vai estar ouvindo, e você vai estar se instruindo alguma coisa diferente. Mas acho assim, é gostoso a gente ver uma coisa diferente, vindo uma modernidade legal, e que vai fazer bem até para a pessoa poder, no caso de uma educação, a pessoa aprender. E aí, Haroldo, te contando um pouco mais, eu vou dar o exemplo do filho de um amigo meu, 17 anos, adolescente, ele tentava incutir o hábito da leitura no filho e ele não evoluía. E aí ele já apresentou o audiobook para ele, e aí o garoto começou a ouvir, e aí gostou, aí ouviu outro, e aí começou a ler. Então, na verdade, foi uma porta de entrada para a leitura física. É verdade, então, é verdade. Mas nesse audiobook, como é que funciona? Então, você tem uma pessoa que vai narrar o livro, é isso? São livros, como todos os outros, né? São livros... Romances... Exatamente. Ou são livros mais de autoajuda? Não, tem todos os livros. Então tem romance, tem autoajuda, tem história. Porque você sabe o que acontece? Vou fazer até um comentário. Claro. Porque, lógico, eu não tenho nem como discutir isso aí. Logicamente, é uma iniciativa importante, apesar que o Mauro falou uma coisa que eu partilho. Você vai muito para a Europa e tudo mais, eu viajo muito, e a gente vê nos metrôs, você só vai andar de metrô, você vai para Londres, você vai para Roma, você vai para Paris, principalmente Roma, você vai andar muito de metrô. Você vai nos metrôs ali, todo mundo com o seu livro físico na mão. Mas é uma coisa impressionante. Não é? Eu estou falando de coisa de 3 meses atrás que eu estive lá. E já tinha visto em outras passagens ali, né? Mas eu comecei a fazer só um comentário sobre essa questão de narrar. Eu tive uma ocasião na Polônia, e na Polônia você assiste um filme, e isso eu tive lá faz uns 8 anos, não sei se mudou, mas você assiste um filme, por exemplo, uma série norte-americana ali, você pega um filme, tinha lá até um filme lá do Rambo, por exemplo, né? O filme do Rambo tinha o áudio em inglês, mas bem baixinho, com um fulano que lia o texto, quer dizer, ele fazia a voz do homem e da mulher. Mas tinha uma cena de amor, por exemplo, ele falava I love, ele repetiu I love em polonês. Então, ficava uma situação estranha, porque você está vendo o filme ali, então, bem baixinho, quase inaudível, né? O texto, a fala em inglês, né? O som original, mas você tinha também este fulano que ele falava em... Quer dizer, ele reproduzia os diálogos. Isso, você tem contato com o audiobook? Nunca tive. Eu já fiz um trabalho uma vez que foi um CD de história que era encenado e contado, quer dizer, para as crianças ouvirem aquela história e tal. Eu fiz o texto, a direção desse CD uma vez, foi uma experiência muito legal. Já tive experiência como ator em radionovela, né, que também é uma linguagem muito, muito interessante. Agora, eu nunca tinha pensado no audiolivro como uma possibilidade dessas, que a gente sempre pensa que audiolivro é para cego, talvez, que não pode ler, não sei. Mas olha que interessante, né? Primeiro que remete àquela coisa da nossa infância de alguém contar uma história, né? É bonito, você fecha os olhos, pode imaginar,
a pessoa está te contando uma história no ouvido, tal, e é uma viagem interessante, provavelmente, se você está no ônibus, se você está... Eu, por exemplo, enjoo de ficar lendo no carro, eu não consigo ler em movimento, né? Então, ouvir é muito, muito interessante. E até fiquei com uma dúvida que eu queria te perguntar. Como é que funciona o diálogo nos audiolivros? É como ele falou do polonês, que a mesma pessoa faz todas as vozes, ou você tem... também? Deixa eu emendar uma pergunta também. Isso também de acordo com o gênero, né? Essa forma de contar, como você destacou, né? Ela vai ser diferente conforme o gênero daquilo que você está ouvindo. Exatamente. Então, por exemplo, um livro de negócio, ele tem uma locução um pouco mais séria, um pouco mais corrida, né? Um livro de romance, eu vou dar um exemplo. Ken Follett, que tem um romance do Ken Follett, que é O Buraco na Agulha. O Buraco na Agulha é um livro que se passa na Segunda Guerra, é de um espião alemão, e aí tem mulheres, homens de variadas idades, e o narrador é impressionante. Apesar de ser uma voz só, você sente como se ele estivesse narrando e incutindo os personagens. Então, assim, é muito Ele atua, ele faz os personagens. Ele é um ator. Ele faz todas as vozes. Ele faz todas as vozes. É uma única pessoa fazendo tudo. Faz. polonês. A voz seca. Não, mas não é seca, ele tem dramaticidade. Então, de um ator bom. A diferença, Sérgio, que em polonês não tem vogal, não tem vogal, né? Tudo consoante. E tem um dado. Uma coisa assim, você ria. Tem um dado super interessante sobre isso, para vocês terem uma ideia. Em Nova York, já tem mais gente trabalhando com audiobook do que na Broadway. Né? Então, assim, é um mercado que está se desenvolvendo muito. E como você falou, né? Você enjoa no carro. Imagina quanta gente não passa uma hora e meia no trânsito, indo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, o quanto você não pode consumir de informação nesse sentido. Tem um mercado empregador importante aí também, né? De locutores, de técnicos, de gente que vai trabalhar tecnicamente com certeza. Só nessa formação do áudio, né? O Brasil hoje tem mais ou menos, assim, total, mais ou menos 10 mil audiobooks produzidos. Nos Estados Unidos, eles estão produzindo 46 mil por ano. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho grande, são produzidos 30 mil livros, títulos, né, por ano no Brasil. Qualquer livro pode ser transformado em audiobook. Qual é o critério da editora para definir isso? Por exemplo, estou com o livro aqui do Sérgio Jafé. Ser síndico é padecer no condomínio. Espero que a gente faça um audiobook. Não é padecer no condomínio. Dá para fazer um audiobook? Dá, com certeza, com certeza. O que a gente acha que é muito difícil, por exemplo? Livros de arquitetura, porque tem muita figura e etc. Então fica difícil você narrar esse tipo de coisa, mas até livro de receita você consegue fazer. Tem muito romance, tem muito livro de autoajuda, tem muito livro de negócio. A gente agora acabou de lançar livros infantis da nossa infância, né? Por exemplo, Os Três Porquinhos, Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho. Então você imagina os pais que eventualmente têm que sentar todo dia para contar a história, não precisa, agora tem o celular que vai contar a história da nossa infância para os filhos. Como é que os locutores são selecionados? Quem escolhe? Os locutores são selecionados, normalmente os estúdios têm bancos de vozes, né? E esses bancos de vozes, dependendo do tipo de audiobook que vai ser produzido, o locutor é escolhido em função disso. Então você tem, por exemplo, uma voz mais suave, uma voz masculina, uma voz feminina, uma voz mais madura, uma voz mais jovial. Depende muito do conteúdo para a produção e para a escolha desse narrador. Criança narra também? Criança pode narrar, sim. Pode. A gente vai ter até uma narração agora de uma menina de 14 anos que vai narrar um livro sobre... um livro mais infantil, né? Não pode chamar Greta, hein? Você sabe que a gente tem o livro da Greta. A gente já tem o livro da Greta. Quem que narra? É uma locutora nacional, né? Não dá para ser ela, mas a gente tem muito. Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, tem o livro do Drauzio Varela, do Carandiru, é narrado por ele. Eu já tinha lido o livro, mas a narração dele é um negócio extraordinário. Assim, você se sente próximo. Exatamente, faz muita diferença. Então tem a Gisele Bündchen narra a introdução do livro dela, você tem o Lázaro Ramos narrando o livro dele. Então, assim, é um negócio muito rico, muito diferente. São as pessoas contando sua própria história várias vezes. Então, é fantástico. Vamos lá, seguindo o próximo tema, é o seguinte. Tradicional no circuito teatral paulistano, com 2 versões anuais, o Festival de Férias do Teatro Folha chega à sua 32ª edição, reunindo 7 espetáculos, sendo 5 clássicos do universo infantil,
além de uma peça inspirada em texto de Ruth Rocha e outra adaptada de Monteiro Lobato. O festival chama a atenção pelo compartilhamento de cenários e de iluminação, já que apresenta um espetáculo diferente a cada dia. E Sercoric virou tradição já, né? 32 anos? 32, são 16 anos, porque a gente faz duas vezes por ano. Já são 16 anos, mas realmente é um momento importante do teatro infantil brasileiro. A gente sempre teve, desde que o Teatro Folha existe, a gente sempre teve uma preocupação primordial com o teatro infantil. A gente vendo anteriormente a isso, a gente vinha numa cultura de que os teatros eram espaço para adultos, para os espetáculos adultos, e o que sobrasse na frente do cenário, a gente baixava lá um pano preto, sobrou um pedacinho para fazer a pecinha para as crianças. Isso era a cultura brasileira de teatro. Então, o teatro infantil não conseguia ter uma qualidade bacana. Tinha poucos recursos de luz, poucos recursos de palco, de cenário. Era adaptado, né? Era coisa meio feita assim, era relegada a um plano secundário. Quando a gente fundou o Teatro Folha, já existia uma preocupação minha. Eu era pai divorciado, eu levava crianças no teatro, esse é o programa de pai divorciado, né? Levar filhinho no teatro. Então, eu via que a qualidade das coisas não era legal e podia ter coisas muito mais interessantes. Então, já na fundação do Teatro Folha, eu já tive um enfoque em priorizar o teatro infantil, de forma que os espetáculos adultos compartilham do palco inteiro. Não dá para fixar cenário adulto no Teatro Folha, todos os cenários têm que ser removíveis, porque tanto a luz como o espaço tem que estar livre para todas as peças. Então, a gente já conseguiu uma melhora de qualidade bacana dos espetáculos infantis, porque tinham mais recursos. Isso não foi isolado da parte do Teatro Folha, outros teatros fizeram um trabalho importante também. O Teatro Alfa investiu bastante no teatro infantil. Na época, o Teatro Imprensa, que era dirigido para Cíntia Bravanel, também fez um importante trabalho com teatro infantil. E aí, nos anos 90 para cá, 2000, tal, começou a ter uma ascensão muito grande do teatro infantil. Ficou muito mais... a qualidade do teatro infantil cresceu bastante. O festival foi uma consequência disso. A gente começou a ver que tinha um público muito interessado, né, em consumir teatro, ver espetáculos de qualidade e tal. E principalmente nas férias de janeiro e julho, quem está em São Paulo com criança não tem o que fazer, né? O que eu vou fazer com meu filho? Né? Foi um dia no clube, mas não dá para ir todo dia no clube. Foi um dia, fim de semana fui na praia, mas o que eu faço segunda e terça, se o pai está trabalhando e tal? E aí a gente percebeu que existia, e também muita gente vem para São Paulo. Né, muita gente de outras partes do país, nas férias, vem para São Paulo e quer um programa para levar as crianças. Então, como a gente tinha uma condição muito especial, também no nosso teatro no Shopping Higienópolis, tem segurança, né, tem estacionamento, tem praça de alimentação, tem uma série de vantagens que pode... E ter um programa como cultural, de teatro e tal, passou a ser uma opção interessante. A gente começou a colocar um espetáculo por dia nas férias. Segunda já tem um espetáculo, terça tem outro. E quais são? Bom, tem aqui uma lista, né? No fim de semana, sábado e domingo, a gente tem 2 espetáculos. Às 4 horas tem A Bela e a Fera, né? E as Desmemórias da Emília, Marquesa de Rabicó, às 17h40. Depois a gente tem Alice no País das Maravilhas, que é a atração de segunda-feira, Pinóquio às terças-feiras. Na quarta-feira tem uma história da Ruth Rocha chamada Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril, que é uma metáfora sobre a intolerância. É muito bonito esse texto. Depois temos nas quintas-feiras Branca de Neve musical, que é um musical que foi a história da Branca de Neve, e curiosidade, não tem anões. Não tem anões, é muito bonito. Eles cresceram. O espetáculo vai por outro caminho. E tem uma versão super abrasileirada do Mágico de Oz, chama o Mágico de Ó, o clássico em forma de cordel. Fizeram uma versão muito abrasileirada, um musical. Então, o espetáculo tem de todos os tipos lá, tem espetáculos de todas as vertentes. Então, acaba sendo um panorama para quem quer que os filhos tenham as férias com um pouco mais de conteúdo, né? Poder levar, assistir, ver, conhecer histórias diferentes, possibilidades diferentes. Você relatou, Isser, a sua condição de pai divorciado levando os filhos ao teatro. Como é que está isso hoje em dia? Pais divorciados ou não levam seus filhos ao teatro? Tem uma consciência em relação a esta arte? Menos do que em outros lugares do mundo, né? Eu acho que você
falta consciência dos pais, talvez porque os próprios pais não são grandes frequentadores de teatro. Então, quando você tem uma cultura como a cultura inglesa, onde o teatro faz muito parte da cultura deles, os pais se sentem na obrigação de levar os filhos para ver espetáculos diferentes. Vamos ver uma nova versão do Shakespeare, lá do Sonho de uma Noite de Verão. Vou levar meus filhos, e eles já viram o Sonho de uma Noite de Verão, mas agora eles vão ver uma outra versão. E os pais explicam, olha, tá vendo? Essa peça eles fizeram diferente. Então, existe uma educação de pai para filho com relação ao teatro. Na Argentina também tem um pouco disso. Os argentinos frequentam muito mais teatro do que os brasileiros. Eles têm muito mais opções e tal. Está começando a melhorar nesse aspecto no Brasil, porque começou, como eu falei antes, tem mais qualidade de teatro infantil, as pessoas começam a levar os seus filhos, os filhos, às vezes até sem os pais, eles vão, estão nas férias, vão com a babá, vão com a empregada, não sei o quê, mas esses caras são novos formadores de opinião. Eu já tenho gente que chegou a conversar comigo no Teatro Folha, adultos, casais, e contam que frequentam teatro desde criança, e que assistiram tal e tal peça quando eram crianças, e viram da peça, e gostam do teatro hoje. Quer dizer, é muito importante para a formação do cidadão, de qualquer cidadão culturalmente engajado. Isso muda tudo, muda a tua relação com o teu país, com a relação com a tua cultura, a relação com a tua consciência política, porque você se sente parte de uma cultura que você tem com que se identificar. A gente não é mais... Porque enquanto você está só no cinema americano, você é uma criança que sonha em crescer e ser americano. Você não se imagina capaz de chegar onde aqueles filmes chegam. Mas se você vê uma coisa de cultura nacional, você se engaja com isso, porque é uma coisa que você pode fazer parte. É tua possibilidade também. Então... A captação dessas montagens infantis também é um desafio. Captação em que sentido? Você ter essas peças... Então, hoje já existe uma produção bacana de teatro infantil, né? Em São Paulo é muito pródigo nisso daí. Já existem companhias que só se dedicam ao teatro infantil. E essas companhias já têm os seus repertórios, peças que ao longo dos anos vão indo, sempre estão criando coisas novas. A gente teve um espetáculo muito bonito ano passado, que foi o Pequeno Príncipe, porque o livro Pequeno Príncipe caiu em domínio público, então saíram algumas montagens do Pequeno Príncipe e umas que ficou muito tempo no teatro, com muito público, as pessoas ainda assistiam uma versão teatral muito específica, muito bonita do Pequeno Príncipe. Então, estão surgindo, estão aparecendo novas possibilidades, e isso é muito bom, porque dá a opção para as pessoas verem linguagens diferentes, possibilidades artísticas diferentes. Então, também já existe, por exemplo, um prêmio de teatro infantil, né? Então, existem algumas coisas que vão acontecendo que começam a levar as pessoas a quererem produzir, quererem levar em escolas e tal. Ô, Cláudio, que relação dá para a gente fazer entre o audiobook e o teatro infantil, na medida que você pega lá um livro infantil cuja história está em cartaz no teatro? Muita. Na verdade, lá fora já está se produzindo algumas peças de teatro em audiobook, porque, na verdade, é um grande diálogo, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, a gente pode até, inclusive, tentar fazer alguma coisa junto, isso. Ai, que beleza. Saiu uma parceria aqui no Gente que Fala. Que é efetivamente trazer peças de teatro para dentro do audiobook. E eu acho que esse é um futuro bastante promissor. A gente já tem alguns audiobooks com mais de 100 pessoas fazendo as gravações. Então, é uma grande peça de teatro, eu até brinco que é um pouco da volta da telenovela, né? Com a diferença que não tem mais comercial, etc., mas é um pouquinho voltando ao rádio de antigamente, da telenovela, da audição, só que agora no celular, ouvindo individualmente. Acho que a gente não vai ter mais aquele negócio da família sentada em volta do rádio de válvula, né? Mas eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida. E, Ciro, o teatro tem uma concorrência a mais aí agora com a tecnologia também. É mais um desafio também para poder, digamos, libertar as crianças desse universo e trazê-las lá para a plateia. Um complemento, né? Tudo tem pró e contra, né? Impressionante. Quando inventaram o cinema, falaram que o teatro ia acabar. Não, imagina. Agora tem que fazer aquela pessoa lá. Não, gravou, tá... Não acabou, né? Mas inevitavelmente perdeu um grande público. Eu não acho, eu acho que aumentou o público. O cinema não é mais barato, porque você vai para o teatro até pelo custo dos artistas, dos cenários e tudo mais.
isso aí não contribui para diminuir um então, pouco o público? Não diminui, só que o público geral aumenta. E aí divide, ok. Mas divide uma população muito maior, porque agora mais gente que nunca teria acesso ao teatro, começa a ver filme, que tem acesso. O cara começou na televisão, porque era a única coisa que ele podia. Ele via só. Quando ele vai gostando, ele fala, um dia vai no cinema. E um dia ele vai no teatro. Quer dizer. E complementando isso, eu fui ver uma peça na sexta-feira do Miguel Falabella, no Teatro de 900 lugares, não tinha nenhum lugar vazio. Nenhum. Então, Não, assim, mesmo, e aí nesse negócio do preço, se a gente vê isso, as pessoas estariam na frente da televisão vendo Netflix, mas as pessoas continuam também indo no cinema. Eu acho que uma coisa complementa a outra. As pessoas hoje, muito mais do que no passado, têm uma necessidade de informação e de entretenimento enorme. E você consegue utilizar o teu tempo para entretenimento como antigamente você não conseguia. Antigamente você saía de casa de manhã, ia para o trabalho, você voltava, aí você ia ter tempo de entretenimento. Agora, na hora do almoço, você pode ouvir música, você pode ver um filme aqui, você pode ver um trechinho de um filme no teu celular, porque depois você... E ouvir audiobooks, né? Não vamos... Ouvir audiobooks, tudo isso, quer dizer, multiplicou as possibilidades, mas multiplicou também a necessidade humana de estar em contato com esse tipo de coisa. Mas olha, por outro lado, a desertificação das ruas é um dos sintomas mais graves da decadência da civilização urbana. A violência tem condenado a população a viver em áreas vigiadas, como condomínios e shopping centers. A morte dos cinemas e teatros de rua, e até mesmo de restaurantes e bares, é um dos resultados mais graves desse processo. Muitas promessas de revitalização já foram feitas, mas caíram por terra pelo medo de assaltos, enfim. Haroldo, é o seguinte... onde tinha uma rua, hoje passa uma avenida, onde tinha um mercadinho, hoje tem um hipermercado, onde tinha uma lojinha, hoje tem uma grande rede, enfim. Então, vai ser assim ou tem volta? Mauro, infelizmente, ou felizmente, eu acho que mais felizmente, a mudança é natural. Tem a tendência de aumentar esse número de hipermercados, de fazer fusões, acho que a tendência é ter muitas fusões, mas, infelizmente, quando eu falo, é a parte da segurança, porque, infelizmente, nós não temos problema de sair na rua e ter medo até de voltar para casa. A gente sai, mas não sabe se volta. E isso gera um problema muito grave aqui. As famílias acabam não saindo de casa, não se encontrando, porque vai num barzinho hoje, você tem medo de ser assaltado. Você parar um carro, a hora que está estacionando, você ser assaltado. Você, então, hoje, o que acaba acontecendo? Você acaba indo hoje para um shopping. O shopping tem uma segurança, eu acho que hoje a Praia do Paulistano, como falam, é um shopping center, até que vai no teatro. Então, assim, até os shoppings pegaram essa gama, esse problema, e começaram a colocar cinema, teatro, shoppings que não tinham mais cinema, como o caso do Shopping Ibirapuera, voltou a ter cinema, porque ele viu que ali tentar segurar as pessoas com aquela segurança que nós temos. Mas o problema é o ir e vir, sair da sua casa e chegar até o shopping. Hoje aumentou o número de carro blindado, porque o pessoal tem muito... Infelizmente, o governo sempre fala, baixou o índice de criminalidade, mas infelizmente aquele único pode ser o meu caso, você entendeu? Então, é desgastante isso e acaba gerando desemprego em restaurantes, em bares, pela dificuldade do cara segurar aquele cliente que ia lá e ficava com a família, consumia. Aí tem a lei do bafômetro também, outra coisa que os donos do restaurante, nós estávamos conversando outro dia, sentiram isso, porque o pessoal já não tem mais receio. Lógico, tem que ter segurança, eu acho que isso é importantíssimo. E a segurança envolve todas essas coisas, a coisa vai melhorando, vai aumentando, Mauro, mas as coisas também... O problema também vai crescendo na cidade de São Paulo, como grandes cidades também acontecem isso, né? Eu estou até conversando com a Zenilda um pouco antes de entrar aqui no programa. Em Santo Amaro estamos criando um bloco de carnaval para tentar voltar o pessoal dos bairros ali. Tem o Botina Amarela, que é o antigo Santamarense, né? Então estamos querendo criar um bloco de carnaval para o dia 8 de fevereiro. A primeira pergunta da nossa reunião que nós tivemos com a segurança, vai ter segurança? Como é que vai ter o negócio? Porque o pessoal ficou com medo. As pessoas estão tensas. O pessoal ficou tensas com esse negócio. Então a gente está trabalhando muito mais com segurança do que com atração para o nosso bloco. A preocupação maior para você soltar é a segurança, porque é uma responsabilidade, entendeu? As pessoas querem ir, têm vontade de ir, mas as pessoas têm medo de o que acontecer ali naquele sentido. Né? O último sintoma disso a gente está vendo agora, o fim lá da rota do frango com polenta em São Bernardo do Campo. Triste, olha o desemprego que deu nisso aí, olha quantas pessoas, cozinheiro, garçom, segurança, os cumins, as pessoas que trabalham, isso é desemprego, isso é triste.
Você vê, por exemplo, a própria Augusta, quanto foi famosa, né, nos anos 60, 70, hoje está às moscas. Então, mas será que... O problema da falta de segurança, até desculpe te cortar, mas te cortando, ele é muito latente. Eu vou fazer só um comentáriozinho rápido, pegando uma carona do que o Haroldo está falando aí, desse tema muito bem colocado pelo programa. Eu advogo, não só na área de condomínio, mas eu advogo principalmente na área também de direito imobiliário. E o que acontece? Eu tinha 2 restaurantes que eram meus clientes, bons restaurantes tradicionais, que um dia foram se instalar num shopping que lançou uma praça gourmet, né? Não só a praça de alimentação, como tinha uma área chamada gourmet. Quando ele entrou lá no começo, nos anos 90, ele praticamente quebrou, porque o paulistano, ele, pelo menos aqui, ele tem aquela coisa, mas eu vou me arrumar para ir para um shopping no fim de semana, num sábado à noite, principalmente mulher, homem não tem muito isso, não, que nós queremos praticidade, infelizmente as mulheres querem glamour e nós queremos a praticidade. E o que aconteceu? Esses restaurantes se deram muito mal apesar de muito bem montados pelo shopping. Muito bem, todos eles tinham sua característica, belos, todos lá estabelecimentos fantásticos. Tanto é que daquela época para cá só tem 2 atualmente. E o que aconteceu? Só que com a questão da violência, com a questão de você sair na rua, você tem um flanelinha que vem para cima de você, se você não dá um dinheiro para ele, te risca o carro ou coisa parecida. Exatamente. A questão da segurança bem colocada pelo Haroldo, o que aconteceu? Inverteu o jogo. Hoje, os restaurantes em shopping voltaram a ter bom rendimento, a ter a boa procura. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de sair na rua. Se você pega umas ruas como aqui na Oscar Freire, a Bela Sintra, lá para o final, aí sim, você vai ver ali, porque tem uma segurança ali, tudo virou um ponto muito frequentado. Mas quantos disso tem hoje? Ontem eu ouvi uma coisa, eu observei, estava andando na rua no Brooklyn, e aí eu observei uma coisa que me chamou muita atenção. Era um prédio super luxuoso, e na porta do prédio tinha uma fila de entregadores do Rappi, Uber Eats, iFood, tinha uma fila, tinham 6, 7 entregadores na porta, e todo mundo lá preso dentro do prédio, e a turma indo levar comida, alimentar a turma. Então é meio que a gente está meio que refém, né? E antigamente a gente só tinha em casa, a gente só recebia pizza em casa. As pizzas para viagem, eu sei, porque eu sou contador, eu tenho clientes que trabalham como pizzaria. Antigamente só se entregava o quê? Pizza. Hoje se entrega tudo. Até dinheiro. Até dinheiro, você pede, por favor. Então, assim, as pessoas se acomodaram dentro de casa, aproveitando o problema infelizmente, da insegurança, ficaram restritas, presas. Se acomodaram ou ficaram enjauladas. Enjauladas. Essa imagem que a gente está fazendo do morador do outro lado da cerca do prédio, com o entregador vindo entregar, parece cena de zoológico. Né? Falamos aqui dos cinemas, nos shoppings, mas é diferente um pouco dos teatros. Tem teatros cada vez mais, nas ruas que se mantém, Teatro Ruth Escobar, pertinho aqui na Rua dos Ingleses. Sim. O circuito é diferente, né? O circuito é diferente, mas a tendência, você vê, o crescimento de teatros dentro do shopping é muito grande. Né? Mesmo os estacionamentos em torno dos teatros são caríssimos, né? Você vai estacionar o carro 50 reais. Hoje, com o Uber, isso está começando a modificar, mas assim, hoje os novos shoppings todos começam a ter teatro, e muitos outros que descobriram que é uma âncora. O teatro traz um público para... Porque o cinema é o seguinte, quer assistir hoje o blockbuster que está em cartaz, você está com o mesmo filme em qualquer lugar. Mas uma peça de teatro só está acontecendo em um lugar, então você leva o público para aquele shopping. Então, para os shoppings passou a ser interessante ter uma boa programação de teatro. Atrai seu público, valoriza. E na verdade, o shopping center deixou de ser um shopping center. Não é mais um lugar para comprar. É um lugar para viver. É um microcosmo onde as pessoas... É uma ilha de segurança, vamos dizer, tá certo? De segurança e de comodidade, onde a pessoa vai viver um pouco lá. Ele vai, o cara sai de casa, vai para o shopping para ver o que ele vai fazer, porque é um ambiente seguro, ele não pode ficar andando pelas ruas por causa dessa situação. O que a gente tem que desejar e lutar é que cada vez mais essas ilhas cresçam, né? Que se um shopping existe cuidando de uma área, daqui a pouco aumente essa área para ter mais cuidados em volta, até que uma hora a gente consiga ter uma segurança de uma cidade inteira. Hoje em dia, não. Você tem uma ilha, mas para sair dessa ilha você fica preocupado. Né?
Considerando isso, Isser, o Ruth Escobar funcionando ainda, tem o Maria Della Costa, ali na Praça 14 Bis, Sim. tem o Sérgio Cardoso. Sim. Será que os cinemas têm um retorno? Será que volta para as ruas o cinema? O antigo Comodoro, o Metro, tudo aquilo que a gente já viu aí Olha, há não muito quando você tempo. fala de cinema, você tem que pensar em Aqui dois na tipos. galeria, aqui, o Gemini, dentro da Paulista, aqui no Winston Churchill. Fechou, né? Fechou. O que acontece? Você também muda a característica das salas. Olha que interessante. Foi uma revolução o cinema. A gente, nos anos 60, a gente tinha grandes salas, né? Aqui no Gazeta, né? Sim, o Gazeta. Né? Era uma grande sala, enchia de, sei lá, 1.000 pessoas para assistir um filme, né? Hoje o cinema não está mais funcionando assim, as salas são menores, o mesmo espaço que usava uma grande sala, hoje você tem 3, 4, 5 salas. E aí você tem uma programação que fica rodando muito mais rápido. Um filme que entrava em cartaz nos anos 60 ficava pelo menos uns 2 meses, até todo mundo ver. Tá? Hoje não, hoje é tudo muito rápido. Você perdeu um filme que você lançou ontem, daqui a pouquinho já mudou. As salas têm um certo conforto hoje também. Tem algumas salas no JK Guatemi, a sala é uma cama, você fica ali, a pessoa vê um garçom te servir diferente. E mais do que isso, você, por exemplo, hoje você nessas salas de cinema já a poltrona já tem um lugar para refrigerante, a pipoca, tudo faz parte do programa. Antigamente era tudo, não, era tudo separado. O pipoqueiro ficava lá, não sei o que, você não tinha lugar para. Hoje eles repensaram os cinemas para atender a necessidade do público. Isso nunca muda mais. A gente não volta mais para trás. Então, são experiências novas que vão levando. Agora sim, o público gosta de ver isso. Agora, novas experiências podem surgir, novas reinvenções podem surgir. E é isso que é o bonito. Quer dizer, a gente muda o formato, mas o conteúdo está sempre presente. De alguma forma vai se ver histórias, vai se ver cinema, vai se ver teatro, vai se ver audiovisual. Mas o problema todo, eu acho, isso é que o Sérgio comentou com a gente aqui. O problema é você chegar até lá. Exatamente. O chegar até lá é complicado. Você vai num estádio de futebol hoje, você tem medo. Então o Uber hoje salvou muita pele de gente. Aí os estacionamentos exploram muito, é um valor muito exorbitante. O cara já está aquele negócio do salário apertado, vai ver a peça, até que ele paga pela peça. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui hoje pensa assim, eu vou pagar por aquela peça teatral, por aquele filme no cinema. Mas o problema é, vou chegar lá, o flanelinha vai me pedir R$50 pro meu carro, não sei se meu carro vai estar lá, vai estar arriscado, não sei como vai estar. Aí você pega um estacionamento, o cara vai estar lá. O estacionamento antigamente, aquele boato de roubar step, você não tinha. Então você sai de casa já assustado com aquele problema de segurança. É que você está num condomínio com a segurança. Tem aqui um expert em condomínio que o Sérgio vai falar. Com aquela segurança, que tem uns aí que também não tem segurança nenhuma aqui. Você embica o carro no portão, já abre também, o portão lá já abre também. Aí tem o vizinho de baixo, que é escandaloso, apronta e não toma multa, você fica revoltado. Então assim, mas você quer ter um lazer, você quer ir para um teatro, para um cinema, mas ao mesmo tempo você pensa, eu vou, como é que eu vou? Como é que eu vou chegar lá? Porque a coisa mais agradável, no meu modo de pensar, é você ser abordado por um flanelinha, te intimidando, você tá com a sua mulher, com a sua filha, com o pessoal da sua família, fala, por que eu... Tá, vou dar, mas você já perde a vontade, você já perde aquele porque, sente aviltado, né? Respondendo até a indagação muito boa do Mauro, é o seguinte, eu acho que o cinema, voltando só à questão do cinema, de rua não vai voltar, porque é isso que o Haroldo está falando também, quer dizer, ou seja, você vai para o cinema, você tem problema para estacionar, de deixar o carro, para você se locomover, mas vai de Uber, mas aí você já tem o custo do Uber, é muito maior do que você pagar lá o shopping ali. Tá certo? Você vai e volta uma viagem. Né? Bom, já que estamos falando de cinema e o Haroldo deu spoiler aqui do vizinho de baixo, escandaloso, vamos falar de condomínio. Olha, falta de educação, barulho excessivo, uso irregular das vagas de garagem e por aí vai. Todos conhecem alguém que tem enfrentado a péssima situação de ter um vizinho que se comporta de maneira insuportável, que ultrapassa os limites do aceitável, tornando impossível a convivência. Mas aí, Sérgio, o que a gente tem que fazer, então, para expulsar? Isso é falar muito, expulsar ou só enquadrar? Eu acho que um morador. Enquadrar, porque a expulsão, você vai bater muito, e nós já tivemos, inclusive, embates, inclusive em diálogos ou então debates mesmo, em congressos, em encontros relativos à questão de condomínio, em palestras, no seguinte sentido, você não pode expulsar porque você tem ali, aqui por exemplo não é o direito romano, né? O direito romano, um pecava, a família toda sofria.
tá certo? Hoje qualquer penalidade, qualquer sanção, ela é personalíssima. Então, se você tem um elemento dentro de uma família que causa dissabor, o que tem que fazer? Expulsar a família, você vai esbarrar, inclusive, o direito de propriedade que constitucionalmente é garantido, você não pode interferir no direito de propriedade, graças a Deus que isso existe aí no Brasil. Mas o que ocorre? Também, de outro lado, da sociedade, a coletividade condominial não pode ser prejudicada por um condômino que só cria problema. Qual é a solução? Multá-lo, vai também lá na delegacia, abre um BO contra eles, acionar, pode acionar, e vai multando. Tem aquela multa que, quando o condomínio antissocial, que é aquele que reiteradamente causa desassossego à coletividade condominial, ele é multado inicialmente numa multa normal, depois na segunda vez naquela multa dos cinco contribuições condominiais, podendo chegar a 10. Aí quando sente o bolso é o melhor... termômetro do ser humano é o bolso. É o órgão mais sensível do corpo humano. Atualmente, porque como nós estamos aí carecendo um pouco de aspecto de moral, de respeito ao terceiro, ao próximo, né? Realmente eu faço minhas as suas palavras. O bolso é o melhor termômetro em termos de punição e tudo mais. Então, eu entendo dessa maneira, que você tem que demandar com multas e até a pessoa se conscientizar. Inclusive, essa multa pode levar, inclusive, até a perda do apartamento ou da casa em condomínio. Por quê? Você tem uma gama de multas que vão se somando. Uma vez que elas forem cobradas em juízo e não pagas, pode levar o imóvel até ser levado à asta pública. E a pessoa, aquele condomínio faltoso, vir a perder o imóvel. Ele vai ser expulso indiretamente. Não diretamente, mas indiretamente. Sérgio, fala-se muito em direitos. A gente vive num Estado democrático de direito, tem Código de Defesa do Consumidor para defender os direitos do consumidor, um monte de estatutos aí para defender os direitos em cada situação. As pessoas pensam muito em direitos e não muito em deveres quando estão dentro de condomínios. Eu tenho direito de fazer, mas também tenho o dever de cumprir ali as regras. Né? Principalmente o regulamento interno, a convenção condominial, eu concordo plenamente. As pessoas se preocupam muito com direitos e não na mesma proporção que se preocupam com os deveres. E em condomínio, a vida o condomínio que é uma microcomunidade. E você tem que se comportar bem numa microcomunidade. Lógico, você vai dar a sua festa, você vai dar a sua reunião, mas dentro de um determinado limite, regramento. Por exemplo, nós temos um caso aí que a pessoa deu uma festa, ele contratou um touro mecânico, colocou um touro mecânico. Ainda por cima, ela puxou uma fiação, era um sábado de férias de julho, como era perto de junho, não é nem férias, era junho, era São João, né? Ele puxou um cabo, que a casa de força lá do prédio era próxima à recepção, ali ele puxou com um fio lá, um cabo 220, um perigo aquilo lá, solto pelas dependências, pelas áreas comuns do edifício, e colocou aquele touro toda ali, e 10 horas da noite, 11 horas da noite, não parava aquilo ali. E aí nós tivemos aí, quer dizer, a síndica foi enérgica, foi destratada, teve polícia, teve tudo, e nós fomos cobrar essa multa foi recebida só depois da terceira instância, porque se levou até Brasília, veja que discussão. Até segunda instância não pode acontecer nada aqui no Brasil. Mas esse caso foi em São Paulo ou foi lá em Itu, em Salto, para aquele lado de lá? São Paulo, região de São Paulo. São Paulo, eu vou te dizer, viu? Foi no Brooklyn também. Nossa, no Brooklyn. Ô Sérgio, numa festa em condomínio, qual que é o maior potencializador dessa coisa da defesa dos direitos? É a bebida alcoólica? Quando você está alto, você tem direito até dizer chega. Bebida alcoólica, é gente que, por exemplo, precisa de festa de garotada, então é um perigo, porque todos se exaltam ali, é muita barulheira e tudo mais. Então, a bebida alcoólica, às vezes até droga, infelizmente tem muita droga. Então, e isso precisa tomar muito cuidado, aquele que vai dar a festa, para não ver que tipo de desassossego vai trazer para os vizinhos. Porque o que acontece? Você junta lá uma meia dúzia de jovens, e o jovem está com aquele hormônio à flor da pele ali. E o que acontece? Hoje, nós pais, ficamos muito mais condescendentes com os nossos filhos do que nossos pais eram conosco. Essa é a realidade. Então, jovem ser imortal, né? Tem esse negócio. Exatamente. Sérgio Emílio Jafé, estou com o seu livro aqui em mãos, escrito a 6 mãos, né? Com Lino Araújo e Gabriela Rocha, Ser Síndico
não é padecer no condomínio. Isso aqui é para síndicos, para quem pretende ser síndico. E para quem reside em condomínio são perguntas, respostas, porque no seu sistema de audiobook funcionaria, porque é pergunta e resposta. Então, Mas tem pessoas que têm que ouvir o dia inteiro. Mas tem pessoas que têm que ouvir o dia inteiro, senão não tem pessoas que não querem entender, nem com áudio, nem lendo. A gente procurou compilar as maiores dúvidas, né, as dúvidas mais recorrentes na vida condominial, e juntamos esse livro, que hoje tem inúmeras publicações de área de condomínio, mas são cunho técnico, voltado para o público técnico, advogado, juiz. Aqui não, nós temos que fazer para o condômino, aquele condômino que vai residir num apartamento ou numa casa, né? E para o síndico, especialmente, que ensina aí o que tem que fazer, como é códigos e tudo mais. Para alguns condôminos não adianta escrever, tem que desenhar, né? Ah, tem que desenhar. Não adianta também só. Não, tem que ter um audiobook ali, porque o audiobook para ver se entra na cabeça da pessoa. Quem sabe colocar quando a pessoa estiver dormindo, né? Fala até mais alto, né? Fala mais alto. Se coloca no subconsciente. No fundo também é o que a gente estava falando antes, né? Um pouco de educação, né? De cultura para as pessoas. Por exemplo, essa peça que a gente tem que falar, 2 idiotas sentados cada um no seu barril. Sobre a questão de intolerância. É uma questão. A peça é muito bacana, porque são 2 caras que estão segurando uma vela em cima do barril de pólvora. E eles só vão conseguir sair daquele perigo se eles se ajudarem, mas eles não se ajudam, eles ficam brigando. Entendeu? Então eles vão ficar brigando até aquele barril explodir com eles. Feito 2 idiotas. Né? É um condomínio. Ninguém se ajuda. O condomínio acontece muito disso. As pessoas preferem brigar. Parece que a atividade brigar tipo, coloca numa posição de relevo. Ah, eu consegui, eu ganhei. E não sei o quê. Gente, por que as pessoas conversam, né? Porque se eu estou dando uma festa, eu tenho que pensar que tem gente que está dormindo, vai trabalhar. Ah, mas passou, são 10h10 e nós estamos conversando aqui, está um pouco mais alto. Então o cara também pode, não é o fim do mundo, uma vez no ano o cara está dando uma festa, deixa ele ficar mais meia hora aí. Quer dizer, um pouco de conversa, diálogo. Esses 2 idiotas do barril são polarizados politicamente? Provavelmente. Não, nem é esse enfoque. Né? Tô brincando, tô brincando. Esquerda, mas quantas pessoas não brigam simplesmente por brigar? Conversar é coisa de pessoa inteligente, né? Tem que conversar, acho que a conversa é o princípio. Pessoal, olha, perguntas do público do Gente que Fala. A Kátia do Morumbi pergunta para o Cláudio sua opinião sobre o sucesso atual dos podcasts. O público é diferente dos audiobooks? Eu adoro podcasts. Eu acho que podcast é uma notícia, um assunto que você ouve quando você procura o que você quer. Enfim, eu acho ótimo podcasts. Acho que o podcast, inclusive, vai ajudar muito na difusão do audiobook. Quando a gente olha o que aconteceu no mercado americano, por exemplo, o podcast ele vinha crescendo num ritmo muito mais avançado, e aí as pessoas que ouviam podcast hoje passaram a ouvir audiobook. Então, tem um número de ouvintes hoje, tanto de audiobooks quanto de podcast, muito parecido já nos Estados Unidos. E acho que vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Eu acho o podcast uma coisa ótima e complementar. A gente pode falar tanto podcast quanto podcast? Eu acho que... Aqui o nosso é o Gente que Pode. A gente tem o nosso podcast, é o Gente que Pode. Gente que podcast. Pode. Luciana da Barra Funda pergunta para o Isser se há projetos no Teatro Folha para remontagens de antigas peças. Sempre aparecem, né? O tempo todo a gente... Na área infantil, então, a gente sempre tem releituras dos mesmos clássicos, né? As crianças gostam de ouvir aquelas histórias que elas já conhecem. Eles se sentem seguros, né? Quantas vezes você não pega uma criança que pega um vídeo e assiste 20 vezes o mesmo vídeo e tal? Eles gostam. Agora, no teatro infantil, isso vai acontecendo o tempo todo, o que vai mudando a linguagem teatral, o que é muito bonito, né? Por exemplo, a gente... tem num festival como esse, agora, por exemplo, as Desmemórias de Emília. Então, você falando de audiobook, quer dizer, você pode tanto ler um livro do Monteiro Lobato, que a cultura brasileira, por mais que hoje em dia tem toda uma discussão sobre questão de racismo e tal, mas ele é de uma outra época, a gente tem que entender que a gente não pode apagar o passado da gente, né? São coisas diferentes. Mas é uma peça que conta essa história, quer dizer, provavelmente eles estão fazendo uma releitura atual, do momento atual, com esses personagens do Monteiro Lobato. Isso vai acontecendo o tempo todo. Então, a remontagem de clássicos é uma coisa muito básica no teatro, sempre vai existir, a gente sempre vai remontar Shakespeare, sempre vai remontar Nelson Rodrigues, e isso é bom, porque cada remontagem é uma nova obra de arte. Haroldo Guerra, a Carla de Diadema
quer saber a sua opinião sobre a reportagem da Folha de São Paulo, que diz que o PCC está entrando no ramo imobiliário. Complicado, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, Mauro. A gente escuta muito falar nesse sentido. A Folha de São Paulo está soltando uma matéria dessa. Na região de Parelheiros estão falando, até eu estive conversando outro dia com o vereador Gilberto Natalini a respeito disso. Ele falou que é uma preocupação grande dele. Ele já tratou disso aqui no Gente que Fala. Ele teve uma conversa com ele semana passada, ele comentou isso, ele foi uma preocupação, ele está tentando bater isso muito no governo, na prefeitura, para não deixar, mas infelizmente esse pessoal estão organizados. Então, estão com o interesse em cima disso para colocar a população no qual eles trabalham para eles, fazem o trabalho para eles. Então, essa é o ponto que nós estamos vendo, que infelizmente está tendo essa invasão na região de Parelheiros, que eu ouvi falar muito através do vereador, e a parte de Tapicirica lá está tendo alguma coisa nesse sentido. Sérgio Jafé, Marcos de Pinheiros quer saber se os proprietários de imóveis em locais como a Cracolândia, se eles têm isenção de IPTU. Deveria ter, porque realmente, eu acredito até pelo valor, eu acho que até tenha, né? Porque o valor de mercado é muito baixo ali, né? Acredito até que tem, mas se não tem, deveria ter, porque se o Estado não deixa uma degradação, permite uma degradação a como chegou lá a Cracolândia, se o centro é tão bonito e tão degradado. Isso aqui, eu acho que o Estado deveria, no mínimo, fazer, né, promover a isenção, se é que não tem, até pelo valor mercadológico, acredito que não deva estar incidindo IPTU aí. Mas, em função da degradação, eu acho que é o mínimo que o Estado deveria fazer, no caso do município, né? E se o caso de uma pessoa que está pagando, está tendo que pagar IPTU, mora na Cracolândia, ele pode entrar com processo para se... Poderia, porque hoje o que você quer morar num local que você tenha limpeza, que você tenha ordem, que você tenha silêncio. Você paga para isso? Você paga para isso. A rigor é essa. Como nós que pagamos aí aquele imposto lá do carro agora, o IPVA, para nossas ruas estão todas derrubadas, mas peraí, você está misturando Estado com município. Não interessa, é uma conjugação de fatores aí, tá certo? O cidadão está pagando, tem que ter uma via pública bem pavimentada, como tem que ter um bairro bem tratado. Ainda mais o centro nosso, que é tão bonito, né? Principalmente de dia, você vê que o centro é bonito, tá certo? À noite você tem até medo. Eu fui dar uma palestra lá sobre de condomínio, e sair da associação dos advogados, fui andar 8 horas da noite, eu fiquei apavorado ali, gente no chão, as ruas totalmente sem iluminação. Ali na 15 de novembro, né? Não é isso? Exatamente, assustador ali, olha, assustador, que você vê aquelas pessoas, tudo tem uma alma viva ali, quer dizer, eu que muitas vezes saio do fórum 7 horas da noite, você tem um movimento, acho que depois de 40, 45 minutos, não tem mais ninguém, uma alma viva ali, não tem policiamento, não tem nada. Então, não tem uma iluminação decente. Esse fulano que está, esse morador, ele é obrigado a pagar IPTU para isso? O Jaime do Jardim Bonfilholi te pergunta, Cláudio, em que medida a venda de livros em gôndolas e supermercados amplia as vendas de livros e o número de leitores? Olha, eu acho uma iniciativa muito boa. Eu acho que quanto mais a gente difundir a leitura, mais importante vai ser para o país. A gente hoje... se a gente comparar, por exemplo, com Chile, Argentina, etc., onde a gente tem uma cultura de leitura muito maior do que no Brasil, eu acho que quanto mais a gente incentivar a leitura, seja como for, seja via e-book, seja via livros físicos, em gôndola do supermercado, ouvindo no celular, melhor vai ser para a população, vai ser melhor para o país, até porque tudo que a gente falou aqui de civilidade, educação, isso tudo é incentivado, principalmente pela leitura. Isso. O Gerson de Santo André quer saber em que medida as novelas ainda tiram o público dos teatros. Então, agora a gente está em cartaz no Teatro Folha com a Irene Ravache. Todo mundo conhece a Irene Ravache, uma grande atriz de novela. Mas ela é uma das maiores damas do teatro brasileiro também. Então, as pessoas têm, por conhecerem a Irene Ravache lá na televisão, de repente ficam com vontade de conhecê-la pessoalmente, ir lá no teatro e ver ela pessoalmente fazendo. Então, nada tira só. Por um lado, tira, mas por outro lado também coloca, né? Aumenta as possibilidades. Uma pessoa que vê novela gosta de ver as histórias e gosta de ter essa relação com uma arte cênica, que no caso é a novela. E essa pessoa vai querer um dia também ver a arte do teatro também. Então eu não acho que nada tira tanto. A gente tem que pensar menos em termos do que eu estou perdendo e mais em termos do que nós estamos todos ganhando juntos. Marta de Alto da Boa Vista, região de Santo Amaro, Haroldo. Um bloco de carnaval pode ajudar a população a reocupar as ruas do seu bairro?
Sim, eu acredito nisso. Por isso que a intenção nossa é fazer esse bloco de carnaval Botina Amarela no dia 8 de fevereiro. Tentar reunir os antigos. Botina Amarela é uma tradição do santamarense, então ele tem o apelido de Botina Amarela. E a nossa intenção foi essa, a gente colocar esse bloco na rua, chamar os moradores ali, trazer com segurança, trazer as pessoas que possam vir brincar, voltar aquela brincadeira de rua, conversar, você ter contato com o seu vizinho, nós vamos aqui tanto conversar, tanto, sabe, a gente tem que se unir. Acho que a população unida é muito bom para você conviver naquele dia. Eu sempre falo, o povo unido, não há um governante ruim, porque o povo está unido, está fazendo a coisa legal. Então, assim, a gente pode cobrar, exigir através essas festas. Pode ter a festa junina de rua, é gostoso. É importante. Qual que é a área de passagem desse bloco lá? A região do Borba Gato lá? A região ali na Serafico Júnior, em frente ao Centro de Tradições de Santo Amaro. Então, no dia 8, a partir de meio-dia, nós vamos colocar esse bloco na rua e vamos até às 18 horas. Nós vamos fazer esse bloco. E estamos convidando todos os moradores da região de Santo Amaro, Grande Julieta, todos de São Paulo inteiro, que vem ali participar de um grupo de amigos. É um grupo de amigos sem interesse. A gente quer aproveitar. Carnaval. Sérgio, Lígia do Guarujá quer saber até que ponto cada condomínio pode ter suas próprias regras em um estatuto. Há leis gerais para todos? Sim, a convenção condominial. A convenção é a própria lei de condomínio, né, que é uma lei federal, e que introduz a convenção de condomínio, que é o conjunto de regras que depois são as regras mães e tem o regimento interno, que é... Com as suas especificidades ali. Exatamente. Então, o condomínio, lógico, não vai ficar inovando regras nem normas de conduta, já tem que seguir aquilo que já está previsto em lei, que já está de bom tamanho. E tem limitações, quer dizer, você não pode impor numa convenção de condomínio, por exemplo, uma política racista, isso é proibido pela lei. Então não é qualquer coisa que você pode pôr numa convenção. Ou eu estou proibindo animais, porque antigamente... tinham convenções, principalmente prédios antigos, que assim proibiam. Mas a jurisprudência foi derrubando, até que agora, né, houve uma decisão lá de Brasília determinando que você não pode, lógico, tem que ter uma razoabilidade, né? Você não pode ultrapassar essa razoabilidade. Essas leis de condomínio era bom ter por áudio também, né? As pessoas precisam aprender um pouco. Vai mudar para um condomínio, a pessoa precisa ouvir, ler. Mais uma parceria aqui. Ler alguma coisa, precisa ler. Precisa ler as regras, a ordem que tem aquele condomínio. O pessoal entra, não lê nada, faz o que eu quero, aqui é bagunça, até você vai uma advertência, o cara vai ficando tomando conta do pedaço. É um território ali comandado por malandro, né? Você vai se aproveitando, né? É novo mercado, áudio, regulamento e condomínio. Áudio e condomínio. Vamos fazer. Sérgio Emílio Jafé, sua palavra final, rapidamente. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, Mauro, ter sido convidado, hoje com uma mesa brilhante, muito agradável, aí, a gente aprende aí, aprendi com o Haroldo, aprendi com isso, aprendi com o Cláudio, a gente está sempre aprendendo aí, gostaria de agradecer muito aí esses ensinamentos aí, essa troca de ideias que nós tivemos hoje. Haroldo Guerra, palavra final. Queria agradecer a todos, é um prazer estar aqui, quero agradecer ao meu grande amigo Fausto Camunha, a minha amiga, Zenilda, eu quero agradecer o Pedro também, desejar um bom ano novo para vocês, um prazer estar aqui com vocês. Mauro, foi um prazer te conhecer e estar com vocês, amigos, foi sempre um grande prazer. Muito obrigado. Isso, palavra final. Bom, minha palavra final só é isso, que o pessoal aproveite aí as férias, eu queria convidar nossos ouvintes todos a conhecer as peças que estão no Festival de Férias do Teatro Folha, a gente fica até o dia 31 de janeiro, quem tiver com criança sem ter o que fazer em casa, lembra, tem possibilidades, existem coisas para fazer. Então estamos lá, Teatro Folha, no Shopping Pátio Higienópolis, todo dia às 4 horas e no sábado e domingo às 4 e às 5h40. Cláudio Gandelman. Muito obrigado por me receber, foi um papo delicioso realmente. Eu queria deixar inclusive um presente para vocês e para todos os ouvintes. Um cupom que eles podem resgatar o primeiro audiobook na assinatura por 99 centavos. É um bom começo para testar. É só usar Amigos Alt. Alt é AUTI, Amigos Alt. A gente espera ter muitos amigos, né? E vai ser um prazer que vocês possam experimentar. E a gente vai lançar aí o
as regras condominiais em áudio. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho de vocês aqui com o programa Gente que Fala. Haroldo Guerra, Isser Coric, Cláudio Gandelman, Sérgio Emílio Jafé. Na mesa de som, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do programa Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.